O Grêmio venceu por 2-0 a equipe do Cuiabá. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre esse jogo. Mas antes eu não vou conseguir trazer aqui a análise do jogo do Grêmio Sub-17 contra o Atlético Paranaense, porque acabou batendo os horários. Até porque a CBF acabou colocando o jogo do Grêmio numa Copa do Brasil às 4h30 da tarde, então não tinha muito o que fazer. Mas o Grêmio acabou perdendo de virado para o Atlético Paranaense por 2-1. Mas eu vou tentar pelo menos trazer no jogo de volta e continuar acompanhando a base, porque isso é muito bacana. Bom, falando do jogo, eu vou fazer uma análise aqui bem rapidona do jogo e passar para alguns erros e os principais acertos da equipe. Bom, o Grêmio que fez os 2 gols foram marcados, pelo Diego Souza, 2 assistências do PP. Os dois jogaram muito bem, mas daqui a pouco eu entro mais nas individualidades. E é basicamente isso, Agora indo para o próprio time do Grêmio, o desempenho de cada jogador. O Vanderlei foi muito bem, até porque ele não foi exigido. Nenhuma bola chegou no gol e as que chegou eram na saída de bola do Grêmio, que por sinal melhorou bastante. O Grêmio antes parecia que era um time que não tinha saída de bola. Agora parece que é um time muito bem treinado. Por mais que o Vanderlei pareça ser meio desengonçado, ele sempre sai. E se você reparar nessa saída de bola organizada, ele nunca erra nenhum passe. Os passes que ele erra são porque o time está todo bagunçado e ele chuta para fora para pelo menos não ceder algum erro de passe para virar algum ataque do Cuiabá ou de qualquer time. Nas laterais, Vitor Ferraz e do Diogo Barbosa, os dois foram razoavelmente bem e o Diogo Barbosa foi melhor do que o Vitor Ferraz para mim. O Vitor Ferraz foi melhor na parte defensiva, mas na parte ofensiva errou vários cruzamentos. Ele teve pelo menos 5 cruzamentos que ele conseguiu errar praticamente todos. Eu não gostei da parte ofensiva do Vitor Ferraz. A defesa que foi Jeromel e David Braz, eu gostei principalmente da saída de bola do Grêmio com esses dois jogadores. O David Braz virava praticamente um terceiro zagueiro, o Darlan descia para a linha de zaga e fazia meio que um zagueiro pela esquerda, fazendo uma linha de 3 zagueiros, dando liberdade para o Matheus Henrique circular e o Jean-Pierre ter a criatividade que ele tem e achar um passe ou outro e com isso o Grêmio criar oportunidades. Eu gostei bastante desse jeito do Grêmio na saída de bola. O meio campo foi Darlan, muito bem, Matheus Henrique muito bem e Jean-Pierre muito bem. Uma coincidência, o Grêmio ganhou de 1-0 do Fluminense, um dos melhores jogos do ano. O Grêmio ganhou de 4-2 contra o Ceará, um dos melhores jogos no ano. Ganhou de 2-0 do Cuiabá, um dos melhores primeiros tempos do Grêmio no ano. Adivinha quem estava em todos os jogos? O Darlan, não é coincidência. Ele sempre está bem e sempre que ele está bem, o Grêmio está bem. Jogou muito bem. O Matheus Henrique estava muito bem também, mas eu achei que a tomada de decisão nele no ataque estava muito frágil, muito ruim, para falar a verdade. O Grêmio poderia pelo menos ter feito mais 2 gols se a tomada de decisão dele tivesse sido a correta. Por exemplo, em um dos gols anulados, ele se posicionou mal. Se ele tivesse, por exemplo, em vez de dar aquele pique todo, ele poderia se posicionar nas costas do jogador, ia chegar na linha de fundo para só rolar para o meio e sair mais um gol. O Jean-Pierre foi muito bem, eu não tenho o que criticar o Jean-Pierre, que até acabou fazendo a função de segundo volante e meio que esse primeiro volante com a saída com a entrada do Ferreira e o Everton veio pro meio. Eu também gostei dele, mas ele não tem mais esse pique para jogador de marcação, então eu deixaria ele como um 10 mesmo. E o ataque PP, Diego Souza e Everton. O PP muito bem, mas ele errou muitas finalizações, a tomada de decisão dele foi um pouquinho abaixo hoje. O Diego Souza não posso criticar ele. Eu sempre queria o Churin, mas o Diego Souza parece que fez muito bem a chegada do Churin. Porque antes, independente do quão mal ele estivesse, a última opção do Renato sempre ia ser o Isaac. Ou seja, o Diego Souza mesmo mal ia continuar no jogo. Agora com o Churin, se o Diego Souza estiver mal, tchau, entra o Churin. Ele agora tem um espelho. O Everton, eu não entendi isso, mas eu sei que o jogo já estava encaminhado e ele deu ritmo. Mas o Everton foi mal. Eu gostei de uma jogada que foi um cruzamento dele, mas eu não achei que ele possa ser um titular. Se eu já não gosto do estilo de jogo do Alisson, não tem como eu gostar do estilo de jogo do Everton, que é basicamente o Alisson é um 2.0 do Everton. Essa é a minha visão. Os dois são muito parecidos, mas o Alisson tem um pouquinho mais de futebol. E as substituições foram as seguintes: Isaac entrou no lugar do Everton, entrou razoavelmente bem. A tomada de decisão dele também estava um pouquinho abaixo, mas eu gostei demais nos contra-ataques. Ele não pensa, chegou a bola, ele já estica e o Grêmio já cria uma oportunidade ofensiva. O Diego Souza saiu, entrou o Churin,
não teve muitas oportunidades, mas sempre fazendo aquela marcação-pressão ele agrega bastante, independente se ele participa de finalizações ou passes. O Ferreira entrou no lugar do Darlan. Eu gostei da modificação, mas ao fazer essa modificação eu não teria deixado o Everton como um 10, já colocava o Isaac na mesma hora, porque ia ajudar bastante o Grêmio. O Lucas Silva entrou no lugar do Matheus Henrique, quando ele entrou para fazer esse primeiro volante e o Jean-Pierre de segundo, mas depois acabou saindo o Jean-Pierre e entrando o Tassiano, que sinceramente eu não consigo entender. Eu já critiquei tanto o Tassiano, quando passei do nível, pedi desculpa, mas ele não tem futebol para jogar no Grêmio. Aí você fala, mas o Grêmio tá ganhando, não muda nada. Não, muda sim. Depois que o Tassiano entra, você vai reparar, o Grêmio sempre piora e quase nunca consegue fazer algum gol. É raridade quando ele faz algum gol. E ele sempre tira a opção de finalização de jogadores mais qualificados. Quando ele joga com o Jean-Pierre sempre abaixo de nível e os dois estão na mesma bola. Os dois se coincidem. A diferença é que o Jean-Pierre tem habilidade e o Tassiano vai empolgado, afobado na bola. Depois disso o Grêmio perde a bola. E até ele atrapalha o Churin. O Churin hoje perdeu um gol. O Churin acabou não conseguindo finalizar porque o Tassiano vai na bola. Aí no jogo contra o Cuiabá ele cabeçou uma bola para fora que estava na cabeça do Churin. E eu não consigo entender esse jogador. Aí você me pergunta, por que justamente hoje você vai reclamar dele? Por causa de um único nome, o Wanderson. O Wanderson subiu da base. Pensa como o Renato. Não faz sentido, não tem nem como pensar. Se você já tá ganhando, o que você vai fazer? Você vai colocar um jogador que já tem lá pelos 26 anos e você sabe que não tem o que esperar dele. Se ele entrar, o time vai piorar com certeza. Se não, nunca vai melhorar, vai piorar pelo menos um pouquinho. Ou você vai colocar o Wanderson, que você nunca viu ele, até porque se o Renato tivesse assistido ele na base, ele tinha colocado o Wanderson. Não tem como, vendo os jogos do Grêmio na base, ele preferir colocar o Tassiano do que o Wanderson. Falando do Tassiano, na base do Grêmio, todos os meio-campistas são melhores. Jonathan Varela, o Lucas Araújo está no banco. Eu nem gosto tanto assim de futebol do Lucas Araújo, mas com esse primeiro volante ele é muito qualificado. E o Jonathan Varela, eu gosto demais desse jogador, que é um segundo volante de presença. Bom, e na base, no banco ainda ficaram Paulo Vitor, Wanderson, Rodrigues, Juan, Bruno Cortez, Lucas Araújo e Guilherme Azevedo. Eu só não quero que façam o seguinte, porque pra mim isso daí é que nem o jogo da seleção. Eu critiquei lá, então eu vou criticar aqui. Pra que você vai, na teoria lá, convocar, aqui subir se você não vai usar o cara? Se você já saber que não ia usar ele, não subir ele. Aí você fala, ah, mas se alguma coisa acontecesse, você tem o Juan e o Rodrigues. Os dois podem fazer essa função se você quiser. Você pode improvisar alguém, mas você não vai subir um cara que já está entrosado com o time para vir ficar no banco e não fazer nada. Isso é um desrespeito com o jogador. Para mim, essa é a minha opinião. E o Wanderson joga muita bola. Você viu o Vitor Ferraz. A qualidade do Wanderson não é nem tanto cruzamento, mas o cruzamento dele já é melhor que o do Vitor Ferraz. Aí você fala, mas o Vitor Ferraz deu assistência para o gol contra o Cuiabá. Me lembra outra. Foi um lance específico. Fora esse, ele erra vários. Eu prefiro bem mais o Wanderson e o Orejuela. Bom, foi esse o vídeo. O importante é a classificação, claro. E hoje à noite ainda tem o jogo do São Paulo contra o Flamengo. Quem passar pega o Grêmio. Eu ainda tinha acertado o palpite. Eu não lembro dos palpites das pessoas aí. Eu acho que não tiveram palpites dessa vez. Mas eu acabei acertando, eu falei que ia ser 2-0 e foi. Eu não achava que ia ser 2 do Diego Souza, mas acabou sendo. Obrigado por assistir até agora. Foi esse o vídeo e falou.